papelzinho no chão, e ela, mãe, escuta, a gente não pode botar o papelzinho no chão. Tanto o meu filho quanto a minha filha. E ela disse, mamãe, eu vou aprender. A Vilvane, que é também representante da Federação dos Trabalhadores Rurais, que representa 29 sindicatos na Baixada, e todas as duas são agentes ambientais, entendeu, nossa presidente? Quero agradecer pela oportunidade da senhora aqui na casa, se a senhora não é muito da casa, fazer uma colocação também, a senhora está convidada. Porque assim, gente, o problema do lixo, na verdade, é um problema social, é um problema que vem se arrastando há vários anos. Vamos ouvir, vamos Nós estamos aqui com o nosso prefeito, que acabou de chegar, uma salva de palmas ao prefeito. Ao vice, nossa secretária do Rio. Como eu vinha colocando, a questão do lixo é uma questão social que vem se estendendo há vários anos e só tem crescido o problema. Com mais pessoas que se contratam com o município para fazer o trabalho da limpeza pública, mas esse trabalho ainda não tem sido suficiente. E eu gostei da colocação da nossa companheira aqui, onde ela falou da conscientização. Mas o nosso novo vereador aqui coloca um assunto ainda mais importante. E não basta só conscientização, basta a educação. Porque a gente pode conscientizar na sociedade de hoje, mas amanhã, se nós educarmos, os que podem não estar conscientizados, vai acontecer o mesmo problema de hoje, que é o lixo. Eu sou agente ambiental, sou ambientalista não por formação acadêmica, mas por uma formação de cidadão, de ver a importância que tem um ambiente como esse. Sou agente ambiental, fui capacitado pelo IBAMA, um programa do governo federal, através do Ministério do Ambiente. Nós somos 28 trabalhadores rurais para que tenhamos essa capacitação, essa formação através desses órgãos. E quanto a gente ambiental, nós movimento de luta do trabalhador rural, que de forma também muito honrada e gloriosa, como vocês, da agente de limpeza, também isso é uma classe que a gente tem maior estima esse governo. Queria cumprimentar aqui a primeira-dama, essa pessoa maravilhosa, que tem engrandecido o governo do seu marido, Chico Gomes, e dizer, por determinação do prefeito Chico Gomes, o governo municipal chama-os para esta conversa. Esta conversa tem uma finalidade precípua de interação, de aproximar governo e servidor. Servidor e governo, para nós discutirmos a cidade que nós queremos. Qual é a cidade que nós queremos? Qual é a cidade que nós estamos nos propondo a viver? É uma cidade limpa? É uma cidade justa? É uma cidade com mais saúde? É uma cidade com mais educação? Aí entra a secretária de Meio Ambiente, a Laurinete, que também desenvolve um trabalho enorme na cidade, nós sabemos. E eu queria também parabenizar o Charles pela Secretaria de Cidades, que vem desempenhando um trabalho com sua equipe também enormemente à frente desse trabalho de limpeza, de varrição da nossa cidade. Então, meus amigos, nós achamos que nós temos o dever de reconhecer a importância de cada um dos senhores. Nós reconhecemos tanto as vossas importâncias que nós praticamente foi a primeira classe de servidor municipal que nós chamamos para este diálogo, para esta tarde, para dizer a todos os senhores e senhoras que nós estamos unidos, nós estamos ombreados para fazer o melhor governo que Viana já viu. O Chico Gomes, prefeito municipal de Viana, está dia após dia trabalhando, até às vezes silenciosamente, mas é o trabalho mais importante que nós já vimos na nossa cidade, porque pegou a cidade de uma maneira desorganizada, não teve transição política, ou seja, o governo velho não passou as informações para o novo governo. Isso dificultou o nosso serviço, isso dificultou o
erro na questão do pagamento, na questão de questões burocráticas. A culpa não foi nossa, foi no que o governo anterior que não passou as informações para que a gente desse continuidade ao governo. Mas com força de vontade, com persistência, com perseverança e principalmente olhando para o bem da nossa cidade, o prefeito Chico Gomes, e eu quero aqui pedir uma salva de palmas, em 100 dias de governo, está conseguindo tornar Viana adimplente. Eu explico para vocês, para os senhores, o que é adimplência. Hoje eu atravessava a Baía de São Marcos num ferry-boat. Para quem não sabe, é uma lancha grande ou um pequeno navio, conduzindo mais de 40 caminhões carregados, ônibus, carros pequenos, e muitos passageiros, num percurso de 30 quilômetros atravessando a Bahia para pegar a estrada do outro lado. Fui a Pinheiro, numa reunião com o ministro do Turismo, deputado Gastão Vieira, que é um maranhense, que é ministro da presidenta Dilma, e que nos convidou para aquela reunião. Você mesmo que for em algum comício meu, ele esteve em 2 comícios. O ministro do Turismo esteve em 2 comícios. E hoje ele reafirmava esse mesmo compromisso que ele falou aqui no palanque, de ajudar a nossa cidade. Eu fiquei lá, então, participando de tudo isso, e logo em seguida me dirigi para cá. Essa reunião é muito importante, eu gostaria de estar aqui desde o começo. A Linete sempre idealizou esse contato desde o início mais estreito com vocês, participando até das atividades de vocês que eu nem sabia, e eu fui olhar hoje no celular que o do Oliveira ele me mostrando, uma filmagem que foi feita de vocês com a Linete e tudo, aqui na avenida, né, cuidando da avenida, da limpeza da avenida, e é um momento muito importante. Mas eu quero dizer a vocês também que hoje a Câmara dos Vereadores, quero dirigir ao nosso querido vereador segundo, nosso líder do governo que estava aqui, Paulo Jadson. A Câmara vai apreciar um projeto de lei enviado pelo Executivo e reestruturando a Prefeitura. A partir da aprovação desse projeto de lei, nós teremos criado a Secretaria da Cidade. A Secretaria da Cidade foi alguma coisa que eu idealizei, porque a cidade tem que ser bem cuidada. Se a cidade tem que ser bem cuidada, deve existir uma secretaria para cuidar da cidade. E por isso nós propusemos a criação da Secretaria da Cidade. O que a população da cidade precisa? Precisa de água, então esta Secretaria da Cidade vai cuidar do abastecimento da água. Precisa de luz, da iluminação pública, e esta Secretaria da Cidade está cuidando da iluminação pública. Precisa da limpeza da cidade, isto é muito importante. Então, essa Secretaria da Cidade, a qual todos vocês vão fazer parte, pertencer, né, desse cuidado com a cidade. Então, essa coisa importante. Nós vamos cuidar do embelezamento da cidade. Você não sabe o tanto que deve elevar a nossa estima de vianense e passar uma pessoa a Viana, uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada. E agora tem até jardim, tem flores, estão plantando árvores, porque tudo isso faz parte, né, de uma cidade bem cuidada, bem vista. E nós vamos trabalhar em tudo isso. Nós queremos equipar essa Secretaria da Cidade na área da limpeza pública, como já cuidamos na área da iluminação pública, comprando todos os equipamentos, fardas e tudo para o nosso pessoal que trabalha na iluminação pública. A de vocês também já foi encaminhada, as fardas, tudo
tudo que for necessário para dar melhor segurança para vocês desenvolverem esse trabalho. Quero dizer a vocês que quando chegarem essas fardas, nós iremos, eu, a Linete, que já esteve lá, meus secretários, o governo é formado, né? O prefeito, vice-prefeito, secretários. Nós vamos vestir essas fardas e ficar com vocês também, em determinados momentos, trabalhando com vocês, para que nós possamos sentir o que é o trabalho de vocês. Isso é uma forma que as empresas modernas hoje estão praticando. Então tem um presidente da empresa, tem os diretores, tem todos aqueles que ninguém tem acesso, e eles estão fazendo isso. Indo lá, vestindo a farda dos operários e ficar junto com eles, desenvolvendo as atividades, para que tenha essa aproximação e mostrar que todos nós somos iguais, que ninguém é superior ao outro. Então, isso nós iremos fazer, para que os nossos secretários sintam isso, nossos vice-prefeitos e o prefeito também vai sentir isso. Vou estar fardado junto com você nas ruas, nessa grande batalha, e cuidar da nossa cidade. Isso é muito importante. Nós queremos ter uma outra Viana mais bem vista, mais olhada, porque isso aí bate fundo na nossa autoestima de ser vianense. Olha, logo que eu assumi o governo, eu fui à rodoviária, estação rodoviária, e eu vi as coisas mais horríveis assim em relação à nossa cidade. E os passageiros dos ônibus que passavam diziam de nós. Eles saltavam e nessa hora tinha um ônibus com a placa Rio de Janeiro. A gente observa aqui, e a rua de Viana, principalmente essa avenida que nós estamos terminando de fazer a limpeza lá, que estamos terminando de fazer a cabina, isso. Quer dizer, a gente observa que ali, eu acredito que tem estirão de mais de 20, 30 metros que não tem um copo dele. Então o secretário já tem que me exigiu muito, que quer ver a avenida pintada, tudo bem, nós vamos pintar, agora só que a gente vai pintando aqui, lá, e não é uma pintura para a gente olhar mesmo para ficar mesmo como a gente deseja, tá? Mas é que eu estou dizendo. Agora imagina uma pessoa que está viajando e muitos anos não tem nem banheiro. Os que tem banheiro, tudo bem, dá para quebrar o galho, não. Mas os que não tem, aí quando chega, salta na rodoviária, encontra aquela coisa horrível. Banheiro é uma fedentina, não tem água, a caixa d'água tudo pendurado, quebrado. Era assim a nossa rodoviária. Vocês já devem ter ido hoje, não. Nós cuidamos disso. Aí as pessoas, eles saíam cada dia, a hora que entravam no ônibus, que o ônibus ia sair, aí começava. Essa cidade é só de sujo, essa cidade é só isso, aquilo outro. Será que essa cidade não tem prefeito? Na hora que eles estavam saindo, eles tinham medo de dizer aqui com o pé no chão. E saíram e iam embora. Era assim que nós éramos tratados. Mas hoje, na rodoviária, chega um passageiro que salta, encontra banheiros limpos, cheirosos, bem cuidados. Mandamos fazer uma reforma. E aí vocês já imaginaram uma pessoa de cadeira de roda chegar no ônibus, uma necessidade enorme de ir ao banheiro, chega lá, a cadeira dele não dá nem para subir, e nem a porta deixa a cadeira entrar, que é estreita. Como é que essa pessoa vai se virar? Imaginem essa questão. E nós colocamos os banheiros, né, tanto na área feminina como na masculina, um banheiro para as pessoas com deficiência. Uma porta larga, eles podem entrar com a cadeira de roda, onde eles têm apoio para se apoiar, sair da cadeira, sentar no vaso e tornar a voltar. Então isso eu acho que é uma das raras rodoviárias que tem atualmente essa condição. Isso é muito importante para quem tem um respeito pelas pessoas. O que atrai o turismo? É a cultura, é a beleza natural dos lugares que os turistas procuram olhar, a beleza.
Aí eu estive olhando daqui de Viana até lá no litoral, na terra de Alinete, que é Cedral. Ela nasceu lá no litoral, e vi, lá é muito bonito. Mas passando pelas outras cidades todas, os nossos campos são bonitos, mas nada mais bonito do que aqui em Viana, a nossa cidade de Viana. Nada mais. A cidade foi construída numa península, né? A península é uma ponta assim, que vai, pode olhar que essa nossa cidade, de um lado tem um lago, do outro lado tem outro lago, todos dois lindos, todos dois lindos. Então, é a cidade que tem a maior vocação turística da nossa Baixada, é a nossa vida. Agora, vocês já viram que é um turista chegar aqui e encontrar a cidade toda suja? Lixo para tudo quanto é lado, lama, esburacada, a cidade no escuro. Que impressão tem esse turista da nossa cidade? E o turismo se faz de boca em boca, não é só de propaganda. Olha, eu fui numa cidade, Viana, que coisa linda, passei no lago de lancha, e de lá eu tive acesso para ir para Penal, para Cajari, para Marquinha, tudo viajando naquelas águas maravilhosas, aquelas paisagens lindas que tem ali. É isso que nós temos que investir aqui, e aí isso vai gerar muito emprego em Viana. Muito emprego em Viana. Vai gerar muito emprego, porque o turismo é chamada a maior indústria geradora de emprego e renda do mundo. Tem países que só vivem do turismo. Eles não produzem quase nada. Eu fui a Cuba, que é a nossa ilha aqui do Fidel Castro. Fui fazer uma viagem, primeiro para conhecer a realidade daquele povo. E fui como turista. E verifiquei lá que a economia daquele país é baseada no turismo. Os dólares que entram ali, com o bloqueio americano, que não quer que eles vão para frente, é levado pelos turistas. Então nós temos que trocar o nosso real em dólar para gastar o dólar lá dentro, porque eles precisam desse dólar para comprar aqueles que eles precisam como combustível, que eles não têm nem produzem lá. Então, gente, tudo isso é importante. É importante para vocês terem a importância do que é a cidade, de cuidar bem da cidade. E vocês é que vão cuidar da nossa vida. Vocês, sob o comando do nosso secretário Charles, né, vocês vão cuidar da nossa cidade. Nós queremos estar juntos com vocês nesse cuidado da nossa cidade. Vocês já falaram aqui, eu já ouvi, de que a nossa população não está bem educada para isso, para ter uma cidade limpa. Até tem um dizer isso: onde não se suja, não é preciso limpar. Não é isso? Onde não se suja, não é preciso limpar. Ora, se ninguém sujasse nada, jogasse na rua, nem nada, não precisa estar varrendo rua, a não ser para tirar as coisas que a própria natureza coloca ali na rua que a gente tem que tirar. Mas a situação é diferente. Não é só nossa aqui de Viana, é de todas as nossas cidades, nosso município. Agora eu estava em Pinheiro, estava olhando o Pinheiro. Tem rua tão limpa e tem rua que está uma sujeira danada, tudo jogado lá. É chinelo velho no meio da rua, é plástico, é tudo. Eu fiquei reparando isso. Então, nós temos que mudar esse nosso pensamento, esse nosso comportamento em relação à cidade. Portanto, nós vamos equipar melhor a cidade para que ela possa ser melhor cuidada. Vocês vão ter farda, vão ter todos os equipamentos, nós já mandamos adquirir, mas nós vamos comprar veículos adequados para fazer a limpeza pública. A caçamba que recolhe o nosso lixo hoje é um equipamento que não é adequado para se conduzir lixo. Vê a altura da caçamba para se jogar o lixo lá em cima. Para descarregar até que é fácil, mas para carregar a caçamba é um trabalho. Junto com o lixo do garimpo. É? O garimpo lá em cima, junto com o lixo. Isso, ainda tem um garimpo lá em cima junto com o lixo para receber e botar. Então nós vamos equipar melhor a nossa cidade com essa questão dos equipamentos para a coleta do
Eu gostaria de chegar no momento que a nossa população compreendesse, se conscientizasse da necessidade da gente, em casa, selecionar o lixo. Pelo menos em duas categorias. Aqui é lixo orgânico, ou seja, dos restos de comida que a gente deixa, de osso, de não sei o quê, uma galinha que a gente matou, botou isso, aquilo outro, tudo que é orgânico, de peixe, escama, todas as coisas que vêm, de vegetais, que são orgânicos também, tudo isso botasse num depósito. E no outro, as outras coisas, plástico, vidro, né, papel, botasse no outro. Porque tem, as cidades hoje tem 4 coletores de lixo nas casas agora, para botar 4 tipos de lixo diferentes. O que vai facilitar isso para a gente? Porque o lixo orgânico, que é esse que os urubus vão atrás, onde a gente coloca, ele é importantíssimo, riquíssimo para nós, porque nós podemos transformar esse lixo em adubo. Tanto que nós precisamos de adubo, né, para as nossas hortas, para os nossos jardins, e esse lixo pode se transformar. E eu estou vendo muitas cidades transformando ele, sabe o quê? Em gás, até para iluminação. Esse lixo orgânico que eu falei para você. Mas nós vamos aos poucos levar a isso, para a gente chegar a esse ponto. E aonde se coloca o lixo lá? Nós devíamos também, e vamos fazer isso, né? Tem uma turma ali que vai numa esteira, vai fazer uma seleção desse lixo. Foi juntado aqui e foi levado para lá. Uma seleção primeiro, plástico para um lado, lata para outro, vidro para outro, papel para outro, e para que isso vá ser reciclado em vez de ser enterrado aqui no nosso solo. E um plástico desse leva 200 anos para se dissolver, no mínimo, 200 anos. E se a gente seleciona e vende para as fábricas de reciclagem, de plástico, de tudo isso, nós então não estaremos poluindo o nosso ambiente. Então é isso, a limpeza tem muito a ver com o meio ambiente, a limpeza tem muito a ver com a nossa cultura, o nosso comportamento, a nossa educação. A limpeza tem muito a ver com o turismo, que nós queremos ser uma cidade turística, nós queremos ser um polo turístico. Isso já está definido e nós seremos. Pelo que a Oliveira falou, o que é preciso para atrair mais turistas? Então nós temos projetado já um projeto, já está no Ministério do Turismo, para que a gente possa construir a Avenida Beira Lago. O que vai significar isso para o turismo? Nós vamos voltar as nossas vistas para o lago. É uma coisa bonita. Os fundos das nossas casas estão para o lago, não é isso? Os quintais e tudo. E essa avenida vai nos possibilitar ter as vistas voltadas para o lago. Vai ter pista para a gente caminhar, vai ter a Avenida Beira Lago para os carros transitarem de um lado para o outro, vai ter tudo isso na área que nós vamos ocupar, né, com o entulho que nós vamos tirar do lago, do nosso lago, né, os nossos pescadores, eu vejo aqui, Zé, aqui deve estar então, o nosso lago está entulhado, nós chamamos assoreado. E quando teve uma audiência pública aqui promovida pelo Ministério Público, vieram os técnicos de meio ambiente e foram ao lago e cataram só lixo dentro do lago, só lixo, plástico, tudo que não prestava, tudo dentro do lago, jogado dentro do lago. Esse lago tem que ser uma limpeza muito grande, uma limpeza. Qual que é o nosso projeto? Dragar o lago, construir sobre esse aterro a Avenida Beira Lago e sobre a outra área que vai ser ocupada também, uma série de equipamentos que Viana não tem até hoje. Quadra de esporte, restaurantes, lanchonetes, hotel, mas um hotel assim na beira do lago, certo? Um hotel de melhor qualidade para receber os nossos turistas. Então, isto é da maior importância que a gente fazer. E depois a educação nossa para receber o turismo, os turistas. Então, o turista é uma preciosidade. Por quê? Porque ele está vindo
dinheiro aqui para a gente, para gerar emprego, para a gente ganhar dinheiro, para a gente vender no restaurante, para a gente servir a bebida, para a gente levar de lancha para passear, ou de cavalo na época do verão, ou numa charrete, tudo. Então, eles vêm deixar dinheiro aqui. Nós temos que tratá-lo bem. Tudo isso a gente tem que aprender durante esse período. Nós queremos que Viana seja efetivamente uma outra Viana. Repare as coisas que nós estamos encaminhando, a gente não está brincando, não. Os empresários já estão vindo aqui para construir 1000 casas. Eu perguntei para ele, essas 1000 casas, quantos operários, quantas pessoas você vai precisar para trabalhar para construir essas 1000 casas? Ele disse, em torno de 600 pessoas. Então isso significa que são 600 novos empregos que vão vir para Viana. Mas será que a gente tem esses operários todos, pedreiros, armadores, encanador, eletricista, instalador, será que a gente tem esse pessoal formado em Viana? Com certeza não. Não temos. Se nós não tivermos, eles vão trazer de fora, o que também não está fácil, porque a construção está em tudo quanto é canto. Agora imagine 600, aí nós vamos construir o IFMA. Quantos operários vai ser ocupado durante 2 anos na construção do IFMA? Quantos operários vão ser ocupados na construção do Hospital Geral de Viana, no nosso socorrão de Viana, socorrão do Atacado, que nós vamos construir? Quantos operários vão ser empregados para o CETECNA, que é uma outra universidade estadual que vai ser construída e instalada aqui em Viana? Quantos para construir a delegacia de polícia? Essas obras todas vão começar de julho para frente. Todas elas. Todas. Isso vai provocar uma transformação muito grande na nossa cidade. Eu falei com o construtor, digo, olha, eu quero que você compre tudo em Viana. Tudo. Cimento, ferro, brita, compre tudo em Viana do nosso comércio. Você vê quem é que vende mais barato, porque assim a gente fala, vai na casa de um de outro e vê quem vende mais barato, você compra quem vende mais barato. Mas compre tudo aqui, empregue o nosso povo de Viana. Na construção civil hoje, gente, as mulheres estão trabalhando com um desempenho excelente, ocupando o lugar dos homens, em São Luís, em vários lugares, Imperatriz aqui do Maranhão, ocupando o lugar dos homens. Por quê? Pelo acabamento mais bem cuidado, mais caprichado que as mulheres fazem na construção civil. E nós queremos abrir isso, nós vamos abrir cursos. Eu estava agora em São Luís vendo isso. Nós vamos abrir cursos aqui na área de construção civil, são urgentes. Quem quiser, nós vamos mobilizar, não sei como é que é e tudo. E aí, porque todo o pessoal que for entrar nessas empresas que vão construir, vão ter carteira assinada, vão receber todo o dinheiro, não é só um salário mínimo, mais de salário mínimo, que o pedreiro ganha muito mais do que isso. Então, isso tudo nós vamos fazer. Por outro lado, as 1000 casas é um grande empresário que vem construir. Um empresário que já construiu mais de 15.000 casas, Minha Casa Minha Vida. Mas nós vamos construir também 1000 casas no meio rural. 1000 casas nas nossas comunidades rurais. Quem é que vai construir essas 1000 casas lá? São as nossas pequenas empresas que vão ser contratadas para construir 50 casas ali e outra contratada para 50 lá, para a gente empregar e estimular o empreendedorismo, as pessoas se organizarem para trabalhar. É isso que nós queremos. Queremos que seja feito. Vocês vão ver que Viana vai ser outra Viana. Nós temos ainda muitas carências, muitas necessidades financeiras.